seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Estamos concluindo aqui, né, a trilha, como eu falei para a Briane na aula do 7º ano. Estamos concluindo aqui a 39ª trilha, né, 39 semanas aí, né, juntinhos com vocês. Os alunos aí dos anos finais, galerinha aí do 8º ano, já vão dando bom dia aí no chat, falando. Briane está aqui me acompanhando hoje, vai falar tudo o que está acontecendo aí no chat e fazer suas colocações também, tá bom? Como você sabe, me chamo Pedro Vitor, né? Rostinho já conhecido aí de todos vocês, tá bom? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que estamos vivenciando aí sobre equações do segundo grau. Lembrando que estamos enfatizando aí apenas as equações do segundo grau incompleta, tá bom? Vou falar mais na frente, já ia começar a aula já. Mas vamos lá. Como você sabe, nossa aula tem um formato digital, onde você pode assistir essa aula e acompanhar ao vivo, tá bom? Pelo computador, pelo celular ou pela TV, certo? E você também pode estar fazendo download aí do nosso aplicativo, onde você pode estar, além de participando ao vivo, você pode também comentar aqui no chat ao vivo, certo? E escutar o seu nomezinho sendo falado na TV. Deve ser uma sensação massa, né? Eu queria, pô, se eu fosse criança assim, ia né, ficar feliz. Adolescente, ia ficar feliz. Vou passar a palavra para a Briane, ela vai falar aí sobre o nosso aplicativo, o Educa Recife, com mais detalhes para vocês. E já pegando o gancho, bom dia, gente, tudo bom, né? A gente tem aqui o Diógenes participando como sempre. Bom dia, professora Bri e professor Pedrinho, muito feliz por isso. Andriele, bom dia para você também, seja bem-vinda aqui, participando com a gente, né, ao vivo na nossa aula, tá? Para você se juntar aqui, participar também, você pode acessar os QR Codes que o Bidi vai colocar aí na sua tela, e aí você, dependendo, né, do sistema, o Android ou iOS, aponta a câmera do seu celular para você ser direcionado para a loja de aplicativos e fazer o download do nosso aplicativo aqui do Educa. Para você acessar, você vai utilizar a matrícula, sendo aí o seu login, e a data do seu aniversário com 8 dígitos para a sua senha, tá certo? A gente vai te esperar aqui para que a gente consiga interagir no momento da aula, o que é muito importante e faz a aula ficar mais dinâmica, né? Com a carinha e aí personalizada para vocês, tá certo? Já já eu volto com mais alguns comentários sobre a aula e sobre o chat. É muito massa, gente, essa questão dos comentários, tá bom? Não mande apenas aí o seu nome, né, a escola que você estuda, mas faça comentário também sobre a aula. É muito massa quando a gente percebe o entendimento aí do aluno e as dúvidas também quando eles mandam, tá bom? Então, se você entendeu alguma coisa referente a essa aula, digita aí e manda pra gente. Fala com a gente no chat que a gente fica bastante feliz, tá bom? Outro ponto bastante importante, né, para a gente finalizar aí a ideia dos nossos recadinhos iniciais, para que a gente possa começar a nossa aula, é sobre o nosso canal no YouTube, tá bom? Estamos chegando aí, próximo aos 10 mil inscritos. Será que a gente chega daqui para o final do ano? Espero que sim, tá bom? Então, sempre tenha atento aí, sempre seja inscrito e ative as notificações do nosso canal no YouTube, porque lá, essas aulas que acontecem ao vivo, todas são postadas lá no nosso canal e aí você pode acompanhar a aula ao vivo, não, vai estar lá gravadinha, né? Mas você pode acompanhar a aula quantas vezes você quiser, tá? Você pode pausar, você pode acelerar, certo? Você pode fazer comentários também lá no nosso vídeo, tá bom? Que a gente também está de olho nesses comentários de vocês, tá bom? Então tem lá a playlist do 8º ano, tem todas as aulas de matemática em ordem cronológica, né, de cada trilha da semana, mas também tem as aulas das outras disciplinas também, certo? E por falar em trilha, lá no aplicativo, né, que Briane falou para você, como é que você faz para baixar e instalar aí o aplicativo no seu celular, você tem acesso também à trilha da semana, onde tem todos os conteúdos, certo? A parte didática, a sequência didática do que estamos vivenciando nessa semana e o mais importante, tem uns exercícios que você pode testar o seu conhecimento no final da trilha lá de matemática, certo? Então, tenta fazer os exercícios, manda as dúvidas para a gente através do canal no YouTube ou também pega essa ficha e leva para o teu professor, que eu tenho certeza que ele vai te dar todo o apoio necessário, tá? Para que você saia, né, com mais um assunto aí, certo? Com o conhecimento adquirido, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje revisando aí o que foi que a gente viu
na aula anterior, certo? Estamos falando aí de equação do segundo grau, tá? Vimos que uma equação do segundo grau, ela é escrita do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Vimos que esse x aí é chamado de incógnita, que é o termo desconhecido. Falamos do grau, né, da equação do segundo grau, que é o maior expoente do x, que no caso é o 2, por isso que recebe o nome de equação do segundo grau. Falamos também aí em relação aos coeficientes, aos valores de a, de b e de c, que eles são valores, são números reais, e existe uma restrição, que é em relação ao valor de a, que ele pode ser qualquer número real menos o zero, porque se ele for zero, a gente deixa de ter uma equação do segundo grau e passa a ter uma equação do primeiro grau, tá bom? E aí depois a gente foi para os tipos e as resoluções de uma equação do segundo grau, e como estamos aqui falando para os alunos do 8º ano, vamos nos ater aí apenas às equações do segundo grau incompleta, tá bom? Então a gente viu que a equação do segundo grau completa, os valores de b e de c, eles são diferentes de zero, certo? E para uma equação do segundo grau incompleta, desculpa, a gente tem que o valor de b e o valor de c, certo? Ou um ou outro, ou os dois, eles têm que ser iguais a zero, tá bom? Então a gente viu aí essa relação, tá bom? Falamos da equação do segundo grau, em que o valor de b ele é igual a zero. Então a gente viu que ficamos aí apenas com uma equação, tá? Com a incógnita x em um dos monômios, certo? Ficamos com a expressão aí ax ao quadrado mais c igual a zero, tá? Depois a gente viu, né, esse exemplinho, tá? Montamos um problema referente a esse exemplo, né? Desse problema aí, a gente extraiu uma equação do segundo grau e resolvemos essa equação do segundo grau, tá? Eu tenho aí que são dois números cujo triplo do quadrado é igual a 300, tá? Então eu tenho aí, ó, o triplo 3 vezes, o quadrado, então é x elevado ao quadrado, né, de um número, é um número desconhecido, então a gente coloca aí uma incógnita, é igual a 300, certo? Falei para vocês que essa equação do segundo grau aí já está toda bonitinha, organizada, tá bom? Mas se você quiser deixar ela na forma da equação do segundo grau, você tem que pegar esse 300 aqui, ó, que está positivo, e passar para lá negativo, né? A operação inversa. Então você vai ter aí 3x ao quadrado menos 300 igual a zero. Você pode notar que nessa equação do segundo grau, o valor de a é igual a 3, o valor de b ele é igual a zero, e o valor de c ele é igual a menos 300, tá? Então a gente tem aí uma equação do segundo grau incompleta, em que o valor de b é igual a zero, e eu falei para vocês que nesse tipo de situação, a gente resolve aplicando as técnicas de resolução de uma equação do segundo grau, tá? De uma equação do primeiro grau, desculpa, que é a gente isolar a incógnita x aí. Então esse 3 que está multiplicando, a gente passa dividindo, temos 300 dividido por 3, tá? Que é igual a 100. Então eu fico com x ao quadrado igual a 100, e aí demos ênfase tanto na primeira quanto na segunda aula, falando em relação a essa questão da operação inversa da potenciação para a radiciação, e com os sinais positivos aí de mais e de menos, tá bom? Falamos das propriedades. Ontem, Briane, eu falei bastante sobre essa questão das propriedades aí da potenciação, quando a base é negativa, o expoente é par, quando a base é negativa, o expoente é ímpar, potências com o parênteses e sem o parênteses, que é bastante importante também para os alunos não se confundirem em relação a essa questão do sinal, porque Dini estava aqui me acompanhando na aula e ela falando das dificuldades que ela tinha quando estudou a equação do segundo grau referente a essa questão aí dos sinais, né? Então eu falei da importância de prestar atenção em relação a essa questão dos sinais. Falei em relação também a priorizar os assuntos dos anos anteriores, porque sempre a gente vai estar vivenciando esses assuntos em todas as séries, tá? Então a gente sempre vai fazer esse retorno aí às séries anteriores, falando da importância aí do jogo de sinal, do positivo com negativo na multiplicação,
na adição, na subtração, certo? Então, sempre é bom ter um professor aqui que não é da área, porque ele vai falando também das suas dificuldades referente a esse assunto quando eles estavam no ensino fundamental, por exemplo. Então, aqui encontramos a solução, né, para esse problema. X pode ser 10 positivo e X também pode ser 10 negativo, certo? Então, antes de começar a aula de hoje, vou passar a palavrinha aí para a Briane, para ela fazer suas colocações e ver como é que está a movimentação aí no chat. Por aqui, perguntei aos meninos se eles estavam entendendo, né? Se eles já estavam acompanhando esse assunto de equação do segundo grau. A gente começou mostrando a ideia de como resolver uma equação do primeiro grau mesmo, utilizando os mesmos princípios e aí utilizando da ideia de que, nesse caso específico, a gente está utilizando a equação do segundo grau, a gente criou aí um mecanismo de resolver equações que estão incompletas, tá certo? Que, no caso, é o foco da aula da gente. E aí, a Andriele e o Diógenes disseram que sim, estão entendendo e até agora está tudo tranquilo. Então, a gente fica bem feliz com isso, né? Sobre a ideia de ter um professor que é da área e de não ter da área, acho que de todo jeito a gente sai ganhando, né? Um professor da área está aqui e consegue resolver ou responder alguma pergunta específica, e um professor que não é da área traz outras perspectivas. Então, a gente fica muito feliz quando qualquer professor de qualquer área participa com a gente, porque todo mundo sai ganhando. E no caso de ter um professor que não é da área, a interdisciplinaridade é massa, né? A gente já deu aula aqui com o Heleno também, e eu com o Heleno, professor de Educação Física, então a gente começa a verificar a aplicação de uma coisa na outra. E aí transmite para você que o conhecimento ele não precisa ser separado. Ah, é só matemática, é só ciências, como a gente também já deu aula com a Isabel. Então, acho interessante vocês perceberem isso da maneira como a gente sempre quer passar enquanto professor, né? Por mais que a gente esteja ensinando matemática aqui, mas a ideia é que você em casa entenda que esse conhecimento ele é agregado em outra coisa, ele serve para várias coisas na verdade, né? E falando um pouquinho sobre essa ideia da equação do segundo grau, quando a gente trabalha com essa noção de sinais, e aí perceber que as séries anteriores trazem uma bagagem para a gente. Então, se existe alguma dúvida em relação a isso, mais uma vez eu reforço que lá a gente tem a playlist com várias aulas que podem te ajudar a entender melhor esse conceito. Eu acho que um dos benefícios do programa é esse, de você poder revisitar aulas, de você poder assistir de novo, de você poder fazer uma revisão para algo que vai te ajudar agora, tá certo? Então, eu falo pra caramba, vou passar para a Pedro de volta. É muito massa, gente, essa questão aí dos professores, como o Breno falou, porque os alunos também, eles começam a ver que os professores, eles também têm dificuldade, né? Sim. Porque quando eu tinha a idade de vocês, eu achava que os meus professores, eles sabiam de tudo, de todas as coisas, de todas as disciplinas, né? E não é verdade, tá? Eu falei aqui ontem que eu gostaria de participar do chat de uma aula de português das meninas, porque eu não sei de nada, zeradinho, zeradaço, como diz meus filhos. Então, participar do chat nesse momento, a gente faz com que a gente aprenda também, né? E comece a relembrar essas questões com até uma outra perspectiva, né? Porque quando a gente era aluno, a gente tinha uma mentalidade e hoje a gente pode ver aquele mesmo assunto quando a gente era do ensino fundamental com uma outra perspectiva, né? Verdade. E isso é muito massa. Mas vamos lá resolver aí uma equação do segundo grau, certo? Temos dois tipos de equação do segundo grau incompleta. Uma quando B ele é igual a zero, certo? A gente já resolveu aí dois exemplinhos. E hoje nós vamos falar da equação do segundo grau incompleta quando o valor de C ele é igual a zero. E aí eu falei para vocês que o bicho pega porque quando o valor de C ele é igual a zero, a equação do segundo grau fica somente sem o C. Então eu vou ter o AB, o AX ao quadrado mais BX igual a zero, certo? Então o que é que faz o bicho pegar aqui é essa relação que eu tenho aqui dois monômios e os dois monômios, eles apresentam a incógnita x, certo? Falei ontem também que a gente não pode somar, né, esses dois monômios porque as partes literais aqui são diferentes, tá? Uma é x ao quadrado e a outra é x. Então, como eles não são monômios semelhantes, a gente não pode somar, certo? E falei também na aula anterior que a gente vai resolver esse tipo de equação aqui através da fatoração, certo? Que já é um conteúdo do conhecimento de vocês, certo? Que a gente já vivenciou. Então, a gente vai ver aí, ó,
uma forma de resolver essa equação do segundo grau aí, tá? Onde o valor de C é igual a zero, pelo método, né, utilizando a técnica aí da fatoração, certo? Então vamos lá, qualquer dúvida aí, fala no chat, trouxe um exemplo aqui para a gente resolver essa equação do segundo grau aí, tá? Onde o C ele é igual a zero, então eu tenho uma equação do segundo grau aí do tipo 2x elevado ao quadrado mais 4x igual a zero, certo? Então pode notar aí que nessa equação do segundo grau, eu tenho que o valor de A ele é igual a 2, o valor de B ele é igual a 4 e o valor de C ele é igual a zero, certo? Então vamos lá, vamos começar a construir aí aqui o conhecimento referente à resolução aí dessa equação. Então, a fatoração, no que é que consiste a fatoração? A fatoração consiste em você pegar um termo comum, tá, nos dois monômios e colocar esses termos em comum em evidência, certo? Então você vai notar aí, ó, que nessa equação do segundo grau, a gente tem aí o 2, que ele é comum para os dois monômios. Pedro, como assim o 2 ele é comum para os dois monômios? Eu estou vendo em um monômio 2 e estou vendo no outro monômio o 4, certo? Mas pode notar aí, pessoal, que o 4 ele é um múltiplo de 2, certo? Então, eu poderia muito bem aí escrever o 4 como uma multiplicação de 2 vezes 2. Aí o 2 apareceria aí nos dois monômios. Então, eu pego o 2 e coloco ele em evidência. Ah, entendi. Entendeu aí a questão do 4, né? Então, se for múltiplo, dá para a gente pegar esses valores, tá bom? Poderia dar algumas dicas aqui referente a essa questão de colocar em evidência a parte numérica, mas vamos focar na resolução da equação do segundo grau, tá bom? Depois, a gente tem aí, ó, o x aparece nos dois monômios também, sendo que um é x elevado ao quadrado e o outro é x, mas aparece o x e eu poderia escrever esse x elevado ao quadrado, lembra de potência, né? X elevado ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, certo? Então eu posso colocar também aí o x em evidência. Então, da equação do segundo grau, eu já coloquei aí 2x em evidência. E agora, Pedro, como é que eu faço para encontrar aí essa questão da fatoração do colocar em evidência? Porque observa o seguinte, nessa equação do segundo grau, eu tenho 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Pode notar que eu tenho uma soma. Quando a gente vai escrever a fatoração, certo? Eu quero transformar essa soma em uma multiplicação. Eu quero transformar essa soma em um produto, tá bom? Então, observa o que é que a gente vai ter aqui, ó. Eu tenho o 2x, que eu coloquei em evidência, certo? Quando não tem nada aqui, ó, entre o x e o parênteses, é uma multiplicação, certo? E aqui eu coloquei esse x mais 2. Por que, Pedro, apareceu esse x mais 2? Vem da divisão de cada monômio pelo valor que a gente colocou aqui em evidência, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2x elevado ao quadrado, eu vou fazer a divisão de 2x elevado ao quadrado por 2x, que foi o valor que eu coloquei em evidência, certo? Então, pode notar que eu falei para você, né? O x ao quadrado, você pode escrever como x vezes x, certo? Então, a gente vai fazer tube-tube, né, Briane? 2x, que está lá em cima, com 2x da divisão, vai sobrar apenas o x. Coloquei o xzinho aqui. Mesma ideia do 4x. Eu vou dividir 4x por 2x. X com o x, tube-tube voou. E o 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. Então, agora eu escrevi essa soma de dois monômios não semelhantes com uma forma de uma fatoração, com uma forma de um produto entre dois fatores. Agora eu tenho aqui o 2x que multiplica o x mais 2, certo? Vale ressaltar também a importância desse parênteses que está aparecendo aí, certo? Porque o 2x, ele está multiplicando o x mais 2, certo? Se eu não coloco aí o parênteses, eu vou estar dizendo que o 2x vai estar multiplicando apenas o x. Isso aí estaria errado, tá bom? Professora Briane, antes de eu dar continuidade aqui, você tem alguma colocação a fazer? Tem.
Quando a gente está trabalhando com a noção de equação do segundo grau, a gente tem aí, principalmente incompleta, né, que é o objetivo da aula, a gente tem aí duas situações. A primeira, e a mais tranquila de resolver, é justamente quando a gente vai ter a letra e o número, né? Então, a gente não vai ter aí muito trabalho para identificar o que fazer, a não ser trabalhar com a ideia das operações inversas, né? O objetivo é deixar a letra sozinha, a gente vai ter que deixar um número do lado, a letra do outro, e dependendo da situação, a gente vai fazer uma divisão ali com o valor que está no comecinho, finalizando com a raiz, no caso da raiz quadrada aqui que a gente está trabalhando, certo? Mas, de maneira mais intuitiva, quando a gente observa até o enunciado mesmo ou a equação montada, fica até mais fácil da gente perceber. Quando a gente já observa esse segundo tipo de equação incompleta, onde a gente vai ter duas letras aí, ó, pronto. Eita, achei que tu ia mostrar. Agora. Pronto, Billy, pode deixar aí? Pronto. Quando a gente tem as duas partes com letras, né, cada um dos pedacinhos aí dos monômios com letras, a gente já começa a perceber que eu não tenho muito ganho quando a gente começa a mexer esses termos de lugar. Seja colocando o mais 4, né, tá positivo ali, ele passaria negativo, por exemplo. A gente não vai sair muito do lugar quando a gente tem uma situação como essa. E por isso, a gente tem um outro artifício. Aí vê que interessante. Vocês sabem a parte de fatoração, a gente já viu aqui antes. Vocês sabem a parte de monômios, a gente já viu aqui antes. Vocês sabem a parte de relacionar a quantidade aí até do expoentezinho quando aparece o 2 ali. E tudo isso a gente está utilizando agora para que você consiga entender o porquê que a gente usa a fatoração para resolver isso. Até nessa maneira da gente explicar o conteúdo, a gente já vem dando para você alguns artifícios para que quando chegasse aqui você disse, eu lembro dessa aula, eu já vi o professor fazendo isso antes. Essa parte de colocar em evidência a gente já fez. Então, vê quanto que a gente sai ganhando quando você consegue entender essa construção que a gente veio fazendo com você aqui. Depois que você percebe que dá para colocar em evidência, né, a gente vai perceber que na multiplicação, e esse conceito de multiplicação já é lá do 6º ano, quando a gente diz assim, peraí, eu estou procurando dois números que um vezes o outro vai dar 0. Não existe possibilidade de dois números diferentes de 0 multiplicados dar igual a 0, não é? Então, um dos dois, de uma maneira obrigatória, vai ter que ser o 0. E aí é onde a gente percebe, então eu tenho um negócio que está multiplicando o outro e vai dar 0. E aí você já tem, o estalo. Mas isso é uma construção que a gente vem tendo dentro da aula. Então é bem legal de ver o professor Pedro explorando cada vez mais. E eu, como estou acompanhando, digo assim, olha, a gente já deu aula sobre isso. Olha, a gente já tem utilizando esse argumento com propriedade, porque a gente já viu isso antes. Então eu espero que você também tenha esse sentimento aí. E caso você não lembre, lembra lá de ir observar no YouTube as aulas anteriores. Falei demais de novo. É isso, professora. É isso. Então, pessoal, atente aí sempre, todas as aulas, a gente toca nessa tecla, da importância de você saber e não deixar passar, certo, o assunto que você está vivenciando, tá? Nota que a gente já falou lá no 6º ano de multiplicação, de potenciação. No 7º ano falamos de potenciação com números inteiros, né, os positivos e os negativos, certo? Depois, agora no 8º ano, falamos aí dos monômios, tá bom? Então agora a gente já está juntando todos esses conteúdos para te explicar algo de equação de segundo grau. Lá na frente, pode notar que a equação de segundo grau é o final, né? Lá na frente, você vai ver que a equação do segundo grau é o começo de um assunto, certo? Que também vai puxar monômio, potenciação, multiplicação e assim por diante, tá bom? Então, atente aí para o canal do YouTube, olhe as playlists, não só do 8º ano, mas do 7º e do 6º também, tá? Estou com dificuldade em fração, vai lá no 6º. Estou com dificuldade com operações com números inteiros, vai lá no 7º, tá? Tá tudo lá bem bonitinho, bem mastigado para você, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui à nossa resolução. Observa que eu tenho agora um produto, tá? De dois termos, certo? E para a gente verificar se a gente efetuou a fatoração dessa equação de segundo grau de forma correta, a gente pode aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, 6º ano de novo, aqui na área, certo? Então, eu posso multiplicar aqui, esse 2x pelo x e posso multiplicar o 2x pelo 2, tá? E quando a gente efetua essa multiplicação, o resultado tem que dar a equação de segundo grau que a gente estava trabalhando, tá bom? Então, eu tenho aí, o 2x
certo? Que multiplica o x mais 2, beleza? Então, quando eu efetuo essa multiplicação, Briane fala de mim de spoiler, mas deu o spoiler hoje. Ops. Né? Ops. Foi Ops, mal. sorry. Bom, então eu tenho aqui ó, o produto de dois termos, que é igual a zero, certo? E Briane já explicou isso para você. Como é que eu tenho a multiplicação de dois valores que vai dar igual a zero? Então, para essa multiplicação acontecer e o resultado dar zero, obrigatoriamente, ou o 2x vai ser zero. Então, se 2x é zero, não importa o valor de x mais 2, pode ser qualquer um, o produto de zero vezes qualquer número vai dar zero, ou o x mais 2 é zero. Porque se o x mais 2 for zero, não importa o valor lá de 2x, o resultado também vai ser o quê? Zero, tá bom? Então, vamos verificar isso aí, certo? Do produto de dois termos aí para dar igual a zero. Então, eu já fiz a separação aqui, ó. O 2x pode ser zero ou o x mais 2 pode ser zero. Se isso acontecer, o produto de 2x por x mais 2 vai ser igual a zero, tá bom? Então, resolvendo aqui a primeira equação, 2x igual a zero, 2 vezes quanto vai dar zero? 2 vezes zero. Você pode aplicar aqui também a operação inversa da multiplicação, tá? Que é a divisão. 0 dividido por 2 vai dar igual a zero. Então, eu encontrei aí a primeira solução para essa equação de segundo grau. E a segunda eu tenho aqui, ó, x mais 2 igual a zero, tá? O 2 que está positivo passa para lá negativo, então eu tenho que x é igual a menos 2. Então, eu tenho aí a solução, tá? Dessa equação de segundo grau, que é x igual a zero ou x igual a menos 2. Note aí, falamos de novo, equação de segundo grau, a gente pode ter aí no máximo até duas soluções, que foi o que encontramos, tá bom? Professora Briane. Oi. Fale comigo. Falo. Pronto, gente, acabei dando spoiler sem querer, né? Me antecipei. Mas, se a ideia era a gente entender qual era o caminho que o professor Pedro ia tomar, observando por que a gente estava fatorando, é justamente essa questão de você igualar uma coisa a zero, e dependendo da operação, a gente tem vários argumentos para isso, mas no caso da multiplicação, não tem como a gente ter a multiplicação de dois números diferentes de zero e dar zero. Então, a gente tem que pensar, e se o primeiro pedacinho for igual a zero, o que vai acontecer? Aí a gente descobre o número. E se o segundo pedacinho ali daquela evidência, né, daquela fatoração, tiver igual a zero, o que vai acontecer? Então, a gente analisa os dois casos e descobre, tanto para o primeiro, independente do segundo, qual que seria aquele valor. No caso aí, a gente achou x igual a zero para a primeira parte. E na segunda situação, olha, se o 2x no começo pode ser qualquer coisa, mas o x mais 2 foi igual a zero, o que vai acontecer? Calma que eu não terminei ainda. Vou terminar agora. Então, antes da gente terminar aqui a aula, eu sei que a gente já está estourando o tempo, André, ele perguntou assim, e quando o Billy vai aparecer? E aí, Billy? Eita! Billy e Bia, e quando que eles vão aparecer? Semana que vem, Billy? Semana que vem, Billy Jean? Agora? Chega! Vem a Bia também. Vem, Bia, vem, Billy. Pessoal, com vocês. Olha, Aê! as pessoas responsáveis aqui, ó. Por isso tudo acontecer. São os feras, gente. Ali, conheceram. A gente fala tanto deles, né, gente? Nada mais justo do que mostrar as pessoas que fazem com que isso aqui aconteça. E a gente se sente muito confortável em trabalhar com eles. É muito massa, tá certo? Cheiro pra vocês. A gente se vê na próxima. É, pessoal, é muito massa, né? A gente fica muito curioso, pô, quando a gente fica escutando o nome, né? E a gente só fica imaginando a fisionomia da pessoa. É assim que eu fico com Andriele, é assim que eu fico com Diógenes, certo? A gente fica imaginando como é a fisionomia aí de vocês. Vamos ver se a gente faz alguma coisa para pelo menos pegar uma foto aí de vocês para na semana que vem, né, Briana? A gente colocar aqui, tá bom? Pede aí algum, sei lá, alguma coisa. Tchau, gente! Até a semana que vem. Cheiro no coração e fui!